Salve, salve, quadrinheiros, galera do Quadrinhos na Rede. A essa hora você já deve estar sabendo que o nosso querido Silvio Santos faleceu, certo? Sim, e assim, né, nós tínhamos um programa engatilhado para ir pro ar hoje, até a gente postou no Instagram, né, que tinha sobre os anos 90, só que a gente não podia deixar de vir aqui também e se juntar a esse Brasil gigante que salva o mundo para deixar nossa homenagem ao senhor Abravanel, nosso Silvio Santos. Então, com muito respeito, solta a vinheta. Então, meus amigos, vocês devem estar se perguntando o que um canal de quadrinhos está repercutindo a morte do Silvio Santos. Para a galera que curte quadrinhos, cultura pop, entretenimento, talvez vocês não estejam muito ligados, mas o canal SBT, durante muitas manhãs, foi um formador dessa galera que curte muitos desenhos animados, curte muitos desenhos animados, que curtem quadrinhos, que curtem muito cinema, as adaptações de filmes de super-heróis. Hoje em dia, né, é tudo muito mais democrático, né? Você consegue ver aí no Disney Plus, por exemplo, todos os filmes dos Vingadores, da Marvel, do Guerra nas Estrelas, a hora que você quiser, você tem no YouTube, toda sorte de streamings, você tem o seu conteúdo favorito, né? Tudo a um toque da sua mão. Só que nem sempre foi assim. O Leandro e eu, nós somos de uma época em que nem sequer falava-se internet no Brasil, né? Eu sou do começo dos anos 90, o Leandro um pouquinho antes, finalzinho dos anos 80, perdão. O que a gente tinha na época era malmente uma TV aberta, né? Nem se falava em TV a cabo, por exemplo. Então foi através da janela, da telinha da SBT, que nós fomos apresentados aos nossos primeiros heróis, aos nossos primeiros ídolos, como esquecer, por exemplo, daquelas manhãs infindáveis do Sábado Animado. Quando a gente fala de Dragon Ball hoje, por exemplo, a gente lembra muito do Band Kids, mas foi no Sábado Animado, do SBT, do Silvio Santos, que nós pudemos acompanhar pela primeira vez no Brasil as aventuras do Goku e seus amigos através do clássico Dragon Ball, que era o carro-chefe do Sábado Animado. O tão famoso Dragon Ballzinho estreou, deu as caras aqui no SBT. E você pode até causar um estranhamento agora nas redes sociais. Recentemente houve uma publicação falando que o Silvio Santos disse: depois que eu morrer, vocês podem tirar da grade os desenhos animados, mas enquanto eu for vivo, isso não vai sair. Para você ver a importância que isso teve por muito tempo o SBT, e tinha para ele sabia, ele criou fãs fiéis disso. Inclusive, esse programa a gente está gravando hoje, no dia que o Silvio Santos fez sua passagem, sua Páscoa definitiva, e hoje pela manhã, enquanto todos os outros canais estavam mostrando plantão de notícias sobre o Silvio Santos, o próprio SBT, fiel até o fim ao seu fundador, estava exibindo o Sábado Animado, o desenho do Scooby-Doo. Normalmente. Então, é um compromisso muito sério com quem gosta, com as crianças principalmente. Isso aí que o Leandro falou é devido a uma lei do órgão que regulamenta as propagandas, que a partir de 2012 não se podia mais fazer propagandas voltado para o público infantil em TV aberta. Então, como eram essas propagandas que custeavam esses horários de desenho, como TV Globinho, Band Kids, esses programas foram eliminados, saíram do ar. E o Silvio Santos se manifestou em relação a isso. Nosso editor é um vídeo aí da fala dele. O SBT não vai deixar de exibir desenhos animados, não. Não me interessa se estou perdendo dinheiro porque para mim, exibir desenhos é uma obrigação para com as crianças. O SBT não está aqui só para fazer dinheiro. Se quiserem tirar os desenhos da grade depois que eu morrer, fiquem à vontade, mas enquanto eu estiver vivo eles vão continuar. O telespectador do SBT Brasil e de hoje era o telespectador do Chaves e 20 anos atrás. A criança é a mais fiel dos telespectadores. Silvio Santos, como um grande expoente da nossa televisão, ele foi pioneiro em muitos aspectos, em muitos quadros, muitas coisas. Muito da nossa televisão aberta, a TV aberta brasileira se deve a Silvio Santos. Aqui, mas o nosso foco aqui é falar de cultura pop, de desenho, de quadrinhos, dessas coisas. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Sobre a importância, pelo menos assim, a de cunho pessoal. Isso daqui não visa ser uma questão acadêmica, uma análise, é claro, uma pesquisa. Não, você está falando de coisa pessoal de muitos amigos que a gente tem que foram... Eu posso até falar por mim, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma certa preferência por ler os quadrinhos da Marvel. Mas a minha escola de super-heróis foi no SBT, com os desenhos da Liga da Justiça, os desenhos do Superman, a série animada do Batman. Inclusive, minha primeira lancheira do colégio, eu lembro como se fosse hoje, lá no maternalzinho, lá no Rio de 93,
era uma lancheira justamente da série animada do Batman. Então, esse tipo de coisa, assim, é impossível a gente não se emocionar, não sentir um pesar como se fosse um velho companheiro nosso. E assim, poucas vezes eu me senti assim. Eu ouso dizer nem que quando o Stan Lee faleceu, eu me senti dessa forma, né? Até porque, poxa, Silvio Santos, desde que a gente se entende por gente, tá aí na TV animando a nossa vida. Então, além desses desenhos maravilhosos, poxa, X-Men, eu sei que muita gente cresceu com o X-Men da Globo, né? Que teve até o Revival agora no Disney Plus. Mas o que escancarou os X-Men pegando carona no primeiro filme foi justamente X-Men Evolution, que passava no SBT. E eu vou me lembrar agora aqui, de cabeça, coisas assim bem marcantes da minha infância. É a série animada, você falou da série animada do Batman, Isso. mas a série animada do Superman, que eu, por questões particulares, sou um pouco mais fã do Superman do que do Batman, não que não gosto do Batman, mas sou um pouquinho mais fã do Superman, lembro muito, passava também no sábado animado. Vou me lembrar aqui claramente Dragon Ballzinho, que todo mundo falava. Isso pra mim, minhas manhãs, assim, eram repletas disso. Isso é extremamente nostálgico. X-Men Evolution já tava assim, um pouquinho mais velho, já, mas acompanhava. Super Choque. Sensacional. Naruto. Passou no SBT Naruto? Passou no SBT Naruto, meu amigo. Passou, já tava assim, já adulto, mas eu lembro claramente, assim, eu acho que foi meu último contato, assim, de assistir SBT assistindo Naruto. Como a gente falou nessa introdução, você não tinha o streaming passando, você não tinha onde recorrer. Era tudo, não tinha, internet não tinha. E aí o SBT tinha dublado, eu lembro que assistia no SBT. Imagina, hoje você pega uma série dessa, que é um anime, que é 20 minutos, você já quer ver o segundo. Imagine você esperar um dia, com certeza, para saber o que vai acontecer. Mas era o que a gente tinha, e daí a importância. E tu tem que ver que se tratava de um cara visionário, porque olha só, lembra quando estreou o filme dos X-Men, do Homem-Aranha? Eu acho que foi a primeira grande volta dos super-heróis, né? Porque antes disso, a gente tinha aqueles fiascos dos filmes do Batman, do Joel Schumacher e tudo mais. Então, meio que o gênero de super-herói deu uma adormecida. Quando estreou o Homem-Aranha, quando estreou o filme dos X-Men, a gente ficou, né, nessa vontade de, como a gente falou antes, a gente não tinha tanto dinheiro assim para comprar quadrinho. Então a gente ficou nessa vontade de querer acompanhar, e o Silvio, ou quem quer que seja responsável pelo departamento do SBT de programação, sabiamente, né, botou no ar nessa mesma época Smallville. Que, putz, isso aí preenchia um vácuo, né? Totalmente. Aquela série de super-herói. Eu acompanhei Smallville em tempo real. No SBT. Caramba, totalmente. Isso então, daí é muito nostálgico lembrar muitas outras séries. Eu aposto que enquanto está conversando aqui, a gente falou de Smallville, todo mundo aí ouviu a musiquinha da abertura na cabeça, né? Aquela música. São lembranças sensoriais, a Liga da Justiça, o Super Choque, tudo isso passava na hora do almoço. Totalmente. Então, porra, eu saía correndo de casa depois da aula para chegar e pegar os últimos desenhos. Eu acho que era Dragon Ball na Globo, acabava, mudava de canal para curtir o finalzinho dos X-Men Evolution, do Super Choque com aquela pratada do almoço. Me lembro muito claramente, meu amigo Deco, que eu já estava trabalhando, já estava no meu primeiro emprego e pegava serviço assim, por volta das 2 horas da tarde e tal. E naquela preparação do almoço, ia assistir ali o Liga da Justiça, e na sequência veio Liga da Justiça Sem Limites, Naruto, tudo ali no SBT, tudo na hora do almoço, me preparando, tomando banho, me preparando para ir trabalhar, almoçando, assistindo esses episódios, cara. Isso é uma memória afetiva que marcou. Não só a mim, eu tenho certeza que não só a mim. Você aí também deve estar lembrando do seu momento no SBT. Com certeza. E olha só, recentemente nós fomos inundados aí por nostalgia, com Deadpool Wolverine, momentos épicos no cinema, lembra do Ultimato, o pessoal vibrando, cada aparição de herói. Mas eu tenho certeza que os primeiros momentos de euforia nerd que muitos de nós tivemos foi assistindo Liga da Justiça. Como esquecer aquele soco elevado à potência do Flash no Brainiac, cara. Total, muita emoção. Eu lembro uma vez que, assim, a gente trabalhava junto, o Leandro e eu, nós somos amigos de velha data, a gente trabalhava junto em uma livraria, e num desses papos ele me contou que ele ficou muito emocionado com a fala do Superman em relação ao Darkseid, né? É um dos últimos episódios de Liga da Justiça Sem Limite, que você, com certeza, que é fã, você já viu esse episódio, em que o Darkseid joga o raio ômega, e aquele raio ômega, na cronologia dos quadrinhos e tal, que a gente conhece, é uma coisa indefensável. Você pode ir para onde você for, aquele raio vai te acompanhar. E aí dá a impressão de ter acertado o Batman.
E até então a gente tem todas as temporadas da Liga da Justiça Sem Limite. Eu já tinha, apesar de ser assim, ó, praticamente um neófito nesse ramo de quadrinhos, já estava lendo alguma coisa, não tinha assim uma extensão muito grande. E naquele episódio, o Superman se vê desesperado achando que o Darkseid matou o Batman. E o Superman, ele desvela, ele libera assim as amarras dele e ele fala algumas coisas. Olha, durante todo esse período que eu estive aqui na Terra, eu nunca usei o meu poder. Ele fala mais ou menos isso. Eu sempre tive o maior cuidado para não quebrar as coisas, para não fazer nada. Mas você matou meu amigo e agora você vai sentir toda a extensão do meu poder. E é nesse contexto que o Superman fica a um fio de cometer o primeiro assassinato, que ele ia matar o Darkseid, mas aí no último momento que ele daria o golpe final, o Batman disse: Clark, segura a onda que eu estou vivo. E aquilo é de uma emoção, meu amigo. Hoje em dia eu não sei se as pessoas ainda se sensibilizam com isso, mas eu só de recordar disso, faz muitos anos que eu não vejo. Foi o que eu falei. Mas foi impressionante. Hoje em dia a gente tem muita coisa que compete a nossa atenção, mas quando a gente por que a gente está enfatizando isso? Porque quando a gente assistiu isso, parceiro, a gente não tinha nada. Não tinha universo cinematográfico da Marvel. A gente não conseguia comprar quadrinho como a gente consegue comprar hoje. Aquilo era o máximo que a gente tinha. E se a gente tem hoje esse canal, esse amor pelos quadrinhos, claro que os criadores originais da Marvel, da DC, das outras editoras, Maurício de Souza, Ziraldo, todos têm a sua parcela todos têm a sua parcela de ajudar, de contribuição. Mas negar que Silvio Santos está isento a influência do senhor Abravanel. Só para te ter uma ideia. Vamos falar uma coisa mais recente. O filme Batman vs Superman, né? Origem da Justiça. No Brasil, ele é a terceira maior bilheteria da história do nosso cinema. Né? Eu tô vendo aqui na internet. A bilheteria dele no Brasil supera até a bilheteria que ele fez nos Estados Unidos. A bilheteria doméstica. Vocês acham que isso é por acaso? É um filme que está apresentando os personagens que a gente cresceu assistindo no SBT. Então, eu lembro até que um colega falou na época que se o Zack Snyder começasse esse filme com a trilha sonora do desenho da Liga, cara, era Oscar na certa. Foi uma época depois eles colocaram, né? Eles acabaram colocando na abertura e tal, por um período, na vinheta da abertura do estúdio DC, esse tema que foi da Liga da Justiça. Mas, meus amigos, o que a gente quer ressaltar é isso, é fazer uma reflexão sobre isso, gente. Total certeza, sem esse incentivo, digamos assim, do SBT, pela pessoa do Silvio Santos, em colocar e manter por tanto tempo essa grade, manter essa grade, né, das animações, do desenho infantil naquele horário, totalmente influenciou uma geração. Não só uma, eu creio que mais de uma geração. Muitas pessoas têm essa mesma memória afetiva que a gente está relatando aqui. Então, fica aqui a nossa homenagem, né, nosso reconhecimento a esse homem que, assim, nós não somos funcionários do SBT, nós não estamos ganhando nada para fazer isso. Eu sei que tem quadros que talvez sejam até mais pertinentes para a audiência, para engajamento de gravar aqui, mas eu acho que é um momento muito simbólico, muito histórico para o Brasil. É a nossa singela homenagem, é o nosso singelo reconhecimento à contribuição que esse homem deu à vida de muitos brasileiros. Não só nisso, nerd, né? Mas, poxa, novelas. Exato. Rebelde foi um sucesso, Chiquititas, era um cara, Chaves, Chapolin. O primeiro reality show, o Casa dos Artistas. Né? Então, fica aí nossa homenagem pro nosso querido Silvio Santos. Se você, quer dizer, eu não vou me despedir ainda, né? Silvio e família do Silvio, que a gente tá mandando boas vibrações e tudo mais. Que dê tudo certo aí nessa passagem. E pro futuro do SBT, que continue encantando e inspirando gerações de crianças, nerds, comunicadores e afins. Beleza? Então até a próxima. Tudo de bom, galera. Valeu. Tchau, tchau.